Hallelujah, praise the Lord. Louvado seja Deus. Are you ready to continue the teaching tonight? Vocês estão prontos para continuarmos o ensino nesta noite? Amen. Let's go. Então vamos começar. I'm going to first do a brief review of what we studied last night. Então, primeiro eu vou fazer um rápido resumo do que nós estudamos ontem à noite. Look what Jesus tells us in John 14:12. Veja só então o que é que Jesus nos disse em João 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Now, what kind of works did Jesus do? Que tipo de obras Jesus realizou? Among other things, Entre outras coisas, he healed the sick and cast out demons. ele curou enfermos e ele expulsou demônios. He performed miracles Ele realizou milagres to demonstrate that he was the Son of God, para demonstrar que ele era de fato o Filho de Deus, that he was the Savior and the only way to the Father. que ele era o Salvador e o único caminho para o Pai. And according to John 14:12, we will do those same works. E de acordo com João capítulo 14, versículo 12, nós faremos as mesmas obras. The believers will do the same works. Os crentes farão as mesmas obras que Jesus realizou. And yesterday we saw that Jesus in fact gave this power and authority to his disciples. E ontem nós vimos que Jesus, ele deu este poder e esta autoridade aos seus discípulos. In Luke 10, he called the 12 apostles. Em Lucas capítulo 10, ele chamou os 12 apóstolos. And he gave them power and authority over disease and demons. E ele deu a eles poder e autoridade sobre enfermidades e sobre demônios. And then he sent them out. Em seguida ele os enviou. They went out, E eles foram, preaching the gospel, pregando o evangelho, healing the sick. curando os enfermos. And he also called the 70 disciples. E mais tarde ele chamou os 70. And he gave them a measure of this power and authority. E aqueles 70 também receberam uma medida do seu poder e da sua autoridade. And he sent them out as well E eles também foram enviados to heal the sick para curar os and enfermos. tell the people that the kingdom of heaven was near. E contar e dizer às pessoas que o reino dos céus estava próximo. And so Jesus did not send out his disciples to pray for the sick, Então Jesus não enviou os seus discípulos para orar pelos enfermos, but to heal the sick as he did, mas para curar os enfermos da mesma forma como ele o fez, by using the power and authority that he had given them. usando o poder e autoridade que eles tinham recebido de Jesus. And we also have this power and E authority nós também temos este poder e esta autoridade to heal the sick and cast out demons. para curar os enfermos e expulsar demônios. So what we are teaching here is not praying for the sick, Então o que nós estamos ensinando aqui não é que nós devemos orar pelos enfermos, but healing the sick as Jesus did, mas sim curar os enfermos da mesma forma como Jesus curou, by using the power and authority that he has given us. usando o poder e a autoridade que ele nos deu. Jesus lives in us Jesus vive em nós through the Holy Spirit. por meio do Espírito Santo. And so we have a measure of this power and authority. Então nós temos já uma medida do seu poder e da sua autoridade. And we use it to heal the sick and cast out demons, E nós podemos usar esse poder e autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. especially in the context of sharing the gospel with the lost. Especialmente dentro do contexto do compartilhar o evangelho com os perdidos. Now, why is it that often we fail when we try to use this power and authority? Agora, por que acontece até com uma certa frequência que nós fracassamos ao utilizar esse poder e autoridade para curar enfermos? Let's review what we learned last night. Vamos revisar rapidamente então o que nós aprendemos ontem à noite. On one occasion at least, the disciples failed to heal someone. Pelo menos em uma ocasião nós sabemos que os discípulos falharam ao expulsar um demônio. Matthew 17. Foi em Mateus 17, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. They failed to heal the boy. Aqueles discípulos então fracassaram no sentido de curar aquele garoto. And this is what often happens to us E isso acontece com frequência conosco também. when we try to use this power and authority. Quando nós tentamos então empregar este poder e esta autoridade, The miracle does not take place. o milagre não acontece. The person is not healed. A pessoa não é curada. Let's find out why not. Então vamos descobrir por que isto acontece. But look at the reaction of Jesus. Agora veja qual foi a reação de Jesus quando isto aconteceu.
Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? It was clear that Jesus expected them to be able to heal the boy. Então é claro que Jesus esperava que eles tivessem a capacidade de curar aquele menino. And when they failed, he was upset. E quando eles fracassaram, aquilo deixou Jesus chateado. And he rebukes them harshly. E Jesus os repreendeu severamente. E Jesus continuou dizendo: tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Jesus takes over. Então Jesus ele entra em cena. He rebukes the demon. Ele repreendeu o demônio. He issues a command directly to the demon. Ele emite uma ordem diretamente dirigida ao demônio. And the demon obeys. E aquele demônio obedeceu a Jesus. And the boy is healed. E o garoto foi curado. 19. Versículo 19. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Okay, this is the important question. E esta então é uma pergunta muito importante. Why did they fail to drive out the demon? Por que os discípulos fracassaram ao tentar expulsar aquele demônio? Why is it that often we fail when we try to heal the sick or cast out demons? Por que com frequência nós também fracassamos quando tentamos expulsar um demônio ou curar um enfermo? Look what Jesus said. Vejam só qual foi a resposta de Jesus. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. So whose fault was it that the boy was not healed? Então, de quem foi a culpa daquele garoto não ter sido curado? The disciples. A culpa era dos discípulos, foi dos discípulos. Not because it wasn't God's will or God's time. Não era a culpa de Deus porque não era da vontade de Deus ou não era a hora de Deus. Not because the boy had sinned or lacked faith. Não era também porque o garoto talvez tivesse algum pecado na sua vida ou que ele não tivesse fé. But because the disciples lacked faith. A culpa era do fato dos discípulos por não terem, eles não tinham fé. And this is a reason why we often fail. E esta é a razão pela qual nós com frequência falhamos nisto também. Perhaps not the only reason, Talvez não seja a única razão, but often this is the reason why we fail. mas com frequência esta é a razão pela qual nós falhamos. Because we lack faith. Porque nós não temos a fé necessária. So one thing we need to do is repent of lack of faith. Então uma das coisas que nós temos que fazer é nos arrependermos da nossa falta de fé. Amen? Amém? Amen? We lack faith. Falta fé a nós. When we minister to the sick, Quando nós ministramos aos enfermos, we have doubt. nós temos dúvidas. We're wondering, what if nothing happens? Nós ficamos preocupados. E se nada acontecer? That is unbelief. E isso, na verdade, trata-se de incredulidade. We should repent of our unbelief. Nós temos então que nos arrependermos da nossa incredulidade. Amen? Amém? And then learn what kind of faith the Lord wants to give us. E daí nós temos então que aprender que tipo de fé que o Senhor deseja que tenhamos. What kind of faith did they lack? Qual era o tipo de fé que faltava aos discípulos de Jesus? Jesus E said, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, now they lacked faith as a mustard seed. a fé que faltava a eles era a fé como um grão de mostarda. Now, in the Greek, No grego, it says faith as a mustard seed, not faith the size of a mustard seed. no grego significa a fé como um grão de mostarda e não na realidade a fé do tamanho de um grão de mostarda. The translation that we have is not correct. A tradução que nós temos normalmente não é correta. The Greek does not say faith the size of a mustard seed. No grego não diz a fé do tamanho de uma semente de mostarda. How big is a mustard seed? Qual é o tamanho de uma semente de mostarda? Very small. É muito pequena. So, is Jesus saying you can have faith that is small? Será que Jesus está falando que nós temos que ter uma fé que é pequena? No. Não é isso que ele está falando. Jesus just rebuked them Jesus simplesmente os repreendeu for having little faith. por ter uma fé muito pequena. So, Jesus is not emphasizing the size of the mustard seed Então here. Jesus aqui não está enfatizando o tamanho da semente de mostarda. No. Não, de forma He's alguma. emphasizing, he's focusing on the nature
of the mustard seed. O que ele está enfatizando aqui é a natureza da semente de mostarda. So the correct translation here is faith as a mustard seed. Então, a tradução correta aqui seria a fé como um grão de mostarda, Faith- não do tamanho de Faith mostarda. with the nature of a mustard seed. Seria a fé que tem a natureza de uma semente de mostarda. And we're going to look at the nature of a mustard seed Então, nós vamos ver qual é a natureza da semente de mostarda, to find out what he means by faith as a mustard seed. para entendermos o que é que Jesus quis dizer com uma fé como um grão de mostarda. Okay. Let's see what Jesus says here. Vamos ver então o que Jesus continua dizendo. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. If you have faith as a mustard seed, Se vocês tiverem então fé como um grão de mostarda, you can speak to a mountain vocês podem dar uma ordem a uma montanha, and you can command it to move from here to e there, vocês podem ordenar essa montanha sair de um lugar para o outro, and it will move. e esta montanha vai ter que se mover. This is mountain moving faith. Então nós estamos falando de uma fé que move montanhas. Therefore, faith as a mustard seed is Então- equivalent to mountain moving faith. Então a fé como uma semente de mostarda é uma fé que move montanhas. And if you have this kind of faith, E se você tiver esse tipo de fé, nothing will be impossible for you. nada vai ser impossível para você. Nothing will be impossible for you Nada vai ser impossível para você. if you have this kind of faith. Se você tiver este tipo de fé, Mountain moving faith. a fé que move montanhas, Faith as a mustard seed. fé como uma mostarda, uma semente de mostarda. So what kind of faith did they lack, Então, que tipo de fé que faltava a eles, such that they failed to drive out the demon? que fez com que eles fracassassem na tentativa de expulsar aquele demônio? They lacked mountain moving faith. Faltava a eles, então, esta fé que move montanhas. And this is one reason why we fail to heal the sick. Então, esta é uma das razões pelas quais nós fracassamos na cura dos enfermos. We lack mountain moving faith. Falta a nós esta fé que move montanhas. We already have authority. Nós já temos a autoridade, We already have the power, nós já temos o poder, but we lack mountain moving faith. mas falta a nós a fé que move montanhas. So we're going to study mountain moving faith. Então nós vamos estudar o que é esta fé que move montanhas. And how can we grow in mountain moving E faith? como é que nós podemos crescer nesta fé que move montanhas? Now, this verse does not appear in all of the Greek manuscripts. Agora veja, este versículo seguinte não aparece em todos os manuscritos em grego, But let's read it nevertheless. mas vamos ler assim mesmo. Verse 21. Versículo 21 diz assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Okay, what should we conclude from this? O que é que nós podemos concluir então por isto? Well, we conclude that prayer and fasting can increase mountain moving faith in order to cast out demons successfully. Nós concluímos então que a oração e o jejum aumentam a fé que move montanhas para expulsar demônios com sucesso. When you pray and fast, Quando você ora e você jejua, your faith increases. a sua fé aumenta. Your mountain moving faith increases. A fé que move montanhas aumenta em você. And then you can cast out the demon. E então, depois disso é que você pode expulsar And then you demônios. can heal the sick. Então você pode curar os And enfermos. then you can move the mountain. E é depois disso que você pode então mover as montanhas. So I believe prayer and fasting are an important part of this kind of ministry. Então eu creio que a oração e o jejum são parte importante deste tipo de ministério. Now, let's study mountain moving faith. Então vamos considerar um pouco mais o que é exatamente a fé que move montanhas. Exactly what is it? O que é realmente esse tipo de fé? What is mustard seed faith? Então o que é esta fé como uma semente de mostarda? Let's look at Mark 11. Então vamos ver o que acontece em Marcos, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Jesus does something strange here. Jesus faz uma coisa muito estranha nesse episódio. He speaks to a tree. Ele chega e fala com uma árvore. Most of us do not talk to trees. A maioria de nós não conversa com árvores. Amen? Amém?
But Jesus is talking to a tree. Mas aqui está Jesus falando com uma árvore. What is he saying to the E tree? o que é que ele diz a esta árvore? Essentially, he is commanding the tree to die. Essencialmente o que Jesus está fazendo é ordenando que aquela árvore morresse. May no one ever eat fruit from you again. Quando ele diz, ninguém mais coma do seu fruto. It is a command to the tree to Ele- wither and die. Foi uma ordem àquela árvore que ela murchasse e morresse. And his disciples heard him say it. E os discípulos de Jesus ouviram Jesus dizendo essas coisas para aquela árvore. What happened? E o que é que foi que aconteceu? Verse 20. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Now, a powerful miracle took place. Então vejam, um milagre poderoso aconteceu ali. The fig tree died miraculously. Aquela figueira morreu de forma miraculosa, Instantly. praticamente instantaneamente. How did Jesus perform this miracle? Como é que foi que Jesus realizou este milagre? Was it through prayer? Foi por meio de oração? No, Não. he did not pray. Ele não orou. How did he do this miracle? Como é que ele realizou este milagre? Jesus exercised authority over the tree essentially by commanding it to die. Jesus exerceu a sua autoridade sobre aquela árvore, basicamente ordenando que ela morresse. It was not through prayer, Não foi através de oração que ele fez but isso, through the exercise of authority, mas por meio do exercício da sua autoridade, by speaking directly to the tree falando diretamente àquela árvore and commanding it to die. e ordenando que ela morresse. Apparently, the Father gave Jesus authority over this tree. Então, é aparente que Deus, então, o Pai, deu autoridade a Jesus sobre aquela árvore. Now, 21. Versículo 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Peter is amazed. E Pedro ficou espantadíssimo. Peter was standing there Pedro estava lá parado, olhando, and he saw Jesus perform this miracle. e ele viu Jesus realizando aquele milagre. And he's very impressed. E ele ficou muito impressionado. I believe Peter wants to know how Jesus did it. E eu acredito que Pedro provavelmente queria saber como é que Jesus tinha feito aquilo. Peter is the disciple who is fascinated by the miracles which he sees Jesus doing. Pedro foi o discípulo que mais ficava fascinado com todos os milagres que ele via Jesus realizar. You recall the time when Peter was in the boat on the Sea of Galilee, Vocês se lembram naquele episódio quando Pedro estava no barco no mar da Galileia? and Peter saw Jesus walking on the water. E Pedro viu Jesus andando sobre a água. What did Peter want to O do? que é que Pedro queria fazer? O que ele quis fazer? What did Peter want to do? O que ele quis fazer também? Peter also wanted to walk on water. Ele também quis caminhar sobre as águas. So I believe Peter is very interested in miracles. Então eu acredito que Pedro era uma pessoa muito interessada nos milagres e no sobrenatural. He wants to learn to do what he sees Jesus doing. Ele queria aprender aquilo que ele via Jesus fazendo. He just saw Jesus perform a great miracle. Então ele tinha acabado de ver Jesus realizar um grande milagre. He's curious. E agora ele está curioso. I believe he wants to know how Jesus did it. Eu acredito que ele queria saber como é que Jesus tinha feito aquilo. And so Jesus answers by explaining to Peter exactly how he used his authority to curse the fig tree. Então Jesus ele responde a Pedro explicando a ele exatamente como ele havia usado a sua autoridade para amaldiçoar aquela figueira. It's clear Jesus used authority. E ficou muito claro que Jesus usou da sua autoridade para fazer aquilo. How did he use this authority? Como é que ele usou a sua autoridade? Resulting in such a great miracle. Que resultou em um milagre tão grande. Look what Jesus says in the next verse. Veja só o que Jesus disse no próximo versículo. This is how he cursed the fig tree. Foi desta forma que ele amaldiçoou aquela figueira. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Now, in the Greek, No grego, literally, this verse says, literalmente em grego, este versículo diz o seguinte. Jesus answered, have faith of God. Em Marcos 11, 22, em grego, literalmente diz o seguinte. Respondeu Jesus: tenha fé de Deus. According to the Greek, De acordo com o grego, então, Jesus actually said, have faith of God. Jesus disse literalmente: tenha a fé de Deus. That's the literal translation of the Greek. Esta seria então a tradução literal do grego. So I'm sure this is what Jesus told Peter. E eu tenho certeza que foi exatamente isto que Jesus disse a Pedro. How did Jesus use his authority? Como é que Jesus então usou a sua autoridade? With faith
of God. com a fé de Deus. When he spoke to the fig tree Quando ele falou, dirigiu-se àquela figueira, and commanded it to die, ele ordenou que ela morresse, he spoke with faith of God. ele falou com fé de Deus. Now, what does this mean? Agora, o que é que isto significa? Most of you, I'm sure, have never heard of faith of God. Eu tenho certeza que talvez a maioria de vocês jamais tenha ouvido falar da fé de Deus. What does it mean? O que é que isto significa? Let's keep reading and we will see what this means. Vamos continuar lendo e veremos o que é que isto significa. Respondeu Jesus: tenha fé de Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. This is faith of God. Esta então é a fé de Deus. When you speak to a mountain, Quando você fala a uma montanha command it to move into the e sea, ordena que ela se mova, se In your atire no mar, heart. no seu coração, no doubt. não há dúvida acerca No disso. doubt in your heart. Não há dúvida no seu coração. When you command the mountain to move into the sea, Então, quando você ordena que a montanha se atire no mar, and what I say must be done. aquilo que eu digo então tem que acontecer. That is faith of God. Esta então é a fé de Deus. Faith without a doubt. É fé sem dúvida, Or mountain moving faith. que é a mesma coisa da fé que move montanhas. Or faith as a mustard seed. Ou é a mesma coisa que fé como uma semente de mostarda. They're all the same thing. Tratam-se da mesma coisa. When you speak to the mountain Quando você fala então a uma montanha and command it to go into the e sea, ordena que ela se atire no mar, you speak with faith of God, você fala então com a fé de Deus, with no doubt in your heart. sem haver dúvida no seu coração. You speak with mountain moving faith. Você fala então com a fé que move montanhas. That's how Jesus performed this miracle. Foi assim então que Jesus realizou este milagre. When he exercised his authority, Quando ele exerceu a sua autoridade, when he spoke to the tree, quando ele falou àquela árvore, there was no doubt. não havia dúvida alguma em seu There coração. was no doubt in his heart. Não havia dúvida no seu coração. He believed that what he said would come to pass. Ele acreditava que aquilo que ele estava dizendo iria acontecer. And what was the result? E qual foi então o resultado? The fig tree died, Aquela figueira morreu. just as he commanded it to do. Da mesma forma, da forma como ele havia ordenado que acontecesse. Now, let me say something about faith as a mustard seed. Deixa eu dizer mais alguma coisa a respeito da fé como um grão de mostarda. It's the same thing as faith of God, É a mesma coisa como a fé de Deus, or mountain moving faith. ou a fé que move montanhas. Let's look at this. Vamos considerar isto um pouco. Okay, you see the picture there. Vocês estão vendo a foto? Okay, those are mustard seeds. Você vê ali então as sementes de mostarda. You see hundreds of mustard seeds. Você vê ali então centenas de pequenas sementes de mostarda. Let me show you one mustard seed. Deixa eu mostrar para vocês uma semente de mostarda. It's taped to this piece of paper. Esta semente de mostarda, ela está colada neste pedaço de papel. Can you see that mustard seed? Você consegue enxergar essa semente de mostarda? Can you see it? Vocês conseguem enxergar? No. Não. It's invisible. É praticamente invisível. Okay, that's the nature of a mustard seed. E esta é justamente a natureza de uma semente de mostarda. It is nearly invisible. Ela é praticamente invisível. But No entanto, a nearly invisible mustard seed uma semente de mostarda praticamente invisível can result in something quite amazing. pode resultar em algo impressionante. A nearly invisible mustard seed can result in Uma semente de mostarda praticamente invisível pode resultar a very visible mustard tree. numa árvore de mostarda muito visível. That's a mustard tree. Ali vocês veem então uma enorme árvore de The mostarda. largest of all garden plants. Sorry? The largest of all garden plants. É uma das maiores árvores domésticas, digamos assim, de jardins. Do you see that? Você vê isso? A mustard seed. Uma pequena semente de mostarda, It's invisible. que é praticamente invisível. It has very little physical substance. Ela tem uma substância física muito pequena, But it can result in something very, very physical. mas é algo que pode resultar em algo extremamente grande, fisicamente falando.
Okay, that's the nature of a mustard seed. Então esta justamente é a natureza da semente de mostarda. Do you understand that? Vocês entendem essa ideia? All right. Now, so what is faith as a mustard seed? Então o que é fé como semente de mostarda? Okay, once again, Mais uma vez, mustard seed, semente de mostarda, invisible, praticamente invisível, but can result in something very visible. mas algo que pode resultar em algo bastante visível. Now, faith, Agora, a fé, just like a mustard seed, a fé semelhante a um grão de mostarda, is invisible. é invisível. Is that right? Concordam? É verdade? Faith is invisible. A fé é algo invisível, não é? You cannot see it. Você não consegue enxergar a fé, consegue? And it has no physical A fé substance, também não tem substância física, just like a mustard seed. assim como uma semente de mostarda. Okay, that's faith. E isso então é fé. But faith of God can move a mountain Mas a fé de Deus pode mover uma montanha, or an infirmity ou uma enfermidade, or a demon ou um demônio, in the realm of the physical. no meio ou no âmbito físico. Faith of God A fé de Deus can move a mountain é capaz de mudar uma montanha. in the realm of the physical. É capaz de mover uma montanha no mundo físico. Can heal a disease. Pode curar uma enfermidade. Can move an infirmity. Pode mover uma Can enfermidade. cast out a demon Pode expulsar um demônio in the realm of the physical. no mundo físico. Do you see that? Você consegue entender isso? Do you see that? Você vê isto? It's invisible. É algo invisível, No physical substance. não tem substância física, But it can move mountains in the realm of the physical. mas é capaz de mover montanhas no mundo físico. In the physical. In the physical realm. Okay. Are you getting this? Vocês estão entendendo a ideia? Who understands this? Quem que entende Who esse understands conceito? this? Quem entende isso? Okay, great. And faith has no doubt. E além disso, esta fé não tem dúvida. Faith of God has no doubt. A fé de Deus não tem dúvida. If you have no doubt, Se você não tem dúvida, se você não duvida, you can move mountains. você é capaz de mover montanhas. You can heal the sick. Você pode curar os enfermos. You can cast out demons. Você pode expulsar demônios. If you have no doubt. Se você não tem dúvidas. Faith as a mustard seed. A fé é como uma semente de mostarda. Faith of God. A fé de Deus Mountain moving faith. é a fé que move montanhas. You see, you already have this authority in you. You already have authority. Então veja, você já tem autoridade. Jesus lives in you. Jesus habita em você. You have power and authority. Você tem então poder e autoridade. But how do you exercise the authority? Agora, como é que você exercita esta autoridade? How do you give the command? Como é que você dá as ordens então? With faith of God. Com a fé de Deus. With no doubt. Quando você não duvida. And what does that result in? E qual é o resultado disto? Miraculous healing. Curas miraculosas. Demons cast out. E demônios sendo expulsos. Mountains moved. As montanhas se movem. Are you getting this? Vocês estão acompanhando isto? You getting this? Hallelujah. Let me give you 5 illustrations of faith of God. Eu quero dar a vocês agora 5 ilustrações desta fé de Deus. And then you will understand more clearly the nature of faith of God. E depois disso vocês poderão entender mais claramente a natureza desta fé de Deus. How would God move a mountain? Como é que Deus moveria uma montanha? Let's say there's a mountain over there, Vamos dizer então que há uma montanha lá naquele canto and God wants to move it into the sea. e Deus deseja lançar essa montanha para dentro do mar. How would God do it? Como é que Deus faria isto? Would God pray? Será que Deus oraria? Sim ou não? Sim ou não? No. Não. Who would God pray to? Para quem que Deus iria orar? He is God. Ele é Deus. So clearly God would not pray. Então, claramente, Deus não iria orar para mover essa montanha. So how would God move a mountain? Então, como é que Deus iria mover essa montanha? Giving command. Ah, yes.
God would speak to the mountain Sim, exatamente. Deus se dirigiria à montanha and command it to go into the e sea. daria uma ordem à montanha para ela se atirar no mar. For example, God might say, "Go, throw yourself into the sea." Talvez Deus dissesse: saia deste lugar e salte, pule no mar. Now, when God speaks to the mountain, É quando Deus então fala à montanha, does God doubt that the mountain will obey him? será que Deus tem dúvidas de que a montanha lhe obedecerá? Não. Does God think to himself, Será que Deus começa a pensar com ele mesmo? "What if the mountain doesn't move? E se a montanha não se mover, o que vai acontecer? I'll be so Eu embarrassed. vou ficar tão envergonhado. Oh no, Ah, não. what should I do? O que eu devo fazer então? Help me, Jesus. Me ajuda, Jesus. Move the mountain for me. Move essa montanha para mim. Help me, Holy Spirit." Espírito Santo, me ajuda. Does God have doubt in his heart that the mountain will move? Será que Deus tem dúvidas em seu coração de que essa montanha vai lhe obedecer? No. Não. Why not? Por que não? Why does God have no doubt that the mountain will move? E por que é que Deus não duvida de que a montanha vai lhe obedecer? Why not? Por que não? Because he has authority over the mountain. Porque ele tem autoridade sobre a montanha. The mountain must move A montanha tem que obedecê-lo. because it's under his authority. Porque a montanha está sob sua autoridade. And so when he commands it to move, Então, quando ele ordena que a montanha se mova, he speaks with faith of God, ele fala com a fé de Deus, with no doubt, sem dúvida alguma. because he knows it's under his authority. Porque ele sabe muito bem que a montanha está debaixo da sua autoridade. Is that clear? Está claro para vocês? All right. Illustration number 2. A ilustração número 2 agora. In the beginning, God created the heavens and the earth. No início, Deus criou os céus e a terra. And then God said, "Let there be light." E então Deus disse: haja luz. Now, "let there be light" is a command to the light to appear. Agora veja só, esta palavra é uma ordem para que a luz surja. Let us say that when God said, "Let there be light," there were angels present. Vamos imaginar que quando Deus disse haja luz, imagine então que houvessem ali vários anjos presentes. Did God have any doubt that the light would appear Será que Deus teve alguma dúvida de que a luz apareceria when he said, "Let there be light"? quando ele disse haja luz? Did he have any doubt? Vocês acham que ele teve alguma dúvida? Did God think to himself, Será que Deus ficou pensando consigo mesmo? "Oh, I have angels watching me. Olha só esses anjos todos me observando. Oh, what if the light doesn't appear? E se a luz não aparecer? Oh, I'll be so embarrassed. Eu vou ficar tão envergonhado. What should I do? O que eu devo fazer? Help me, Jesus. Me ajuda, Jesus. Make the light appear. Faça com que a luz apareça. Help me, Holy Spirit." Me ajude, Espírito Santo. Did God have any doubt? Será que Deus teve alguma dúvida? No. Não. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Because God has authority over the light. Porque Deus tem autoridade sobre a luz. It must obey him. A luz tem que obedecê-lo. It's under his authority. Porque está debaixo da sua autoridade. So when he says, "Let there be light," Então, quando Deus disse, haja luz, he says it with faith of God, ele disse aquilo com fé de Deus. with no doubt, Sem dúvida alguma. because of his authority. Por causa da sua autoridade. Whatever is under your authority, Seja o que for que esteja debaixo da sua autoridade, you must command it with faith of God. você deve então ordenar com a fé de Deus para esta coisa, seja o que for. Illustration number 3. Ilustração número 3. Jesus cursing the fig tree, Quando Jesus então amaldiçoa a figueira, which we just studied. que nós acabamos de estudar. Jesus is standing in front of the fig tree, Jesus está então de pé em frente à figueira, and Peter is standing right next to him. e Pedro está ali próximo de Jesus, And Jesus commands the fig tree to die. e Jesus então ordena que a figueira morra. Did Jesus have any doubt that the fig tree would die? Será que Jesus teve alguma dúvida de que a figueira secaria de fato?
Did Jesus think to himself, Será que ele ficou pensando consigo mesmo? oh, Peter is standing right here. Puxa vida, Pedro está aqui do meu lado. Oh, what if the tree doesn't die? E se essa figueira não morrer? He's not going to believe in me anymore. Ele não vai acreditar mais em mim. Oh, no. Oh, não. What should I O que eu do? vou fazer? Oh, help me, Father. Me ajude, Pai. Curse the fig tree for me. Amaldiçoa essa figueira Help para me, mim. Holy Spirit. Me ajude, Espírito Santo. Don't let me be put to shame in front of Peter. Não deixe que eu seja envergonhado na frente de Pedro. Did Jesus have any doubts? Será que Jesus teve alguma dúvida? No. Okay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, sí. Because Jesus knew he had authority over the tree. Porque Jesus sabia que ele tinha autoridade sobre aquela árvore. Therefore it must obey him. Então a árvore tinha que obedecê-lo. And so when he spoke to it, Então quando ele falou àquela árvore, he spoke with faith of God, ele falou então com a fé de Deus, with no doubt, sem ter dúvida alguma, based on his authority. com base então na sua autoridade. Okay? Are you getting this? Vocês estão acompanhando? If you have authority over something, Se você tiver autoridade sobre uma coisa, you can speak to it with faith of God, você pode então falar a esta coisa com a fé de Deus. with no doubt. Uma fé que não duvida. Okay? Illustration number 4. Ilustração número 4. Jesus raising Lazarus from the dead. O episódio quando Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos. Lazarus had been dead for 4 days. Lázaro já estava morto faziam 4 dias. He was already in the tomb. Ele já estava no túmulo. Jesus arrives in the village. E Jesus chega lá na cidade deles. He takes Mary and Martha to the tomb of Lazarus. E eles vão ali, e ele vai com Marta e Maria até o túmulo onde Lázaro tinha sido enterrado. And there he stands in front of the tomb of Lazarus. E ele fica lá em frente àquele túmulo na rocha. Mary and Martha and some Jews are standing next to E him. Maria e Marta e alguns judeus estão ali junto com ele. And then Jesus says, E em seguida Jesus diz: Lazarus, Lázaro, come forth. saia para fora. Did Jesus have any doubts that Lazarus would come back to Será life? que Jesus tinha alguma dúvida que Lázaro voltaria à vida? Did Jesus think to himself, Será que Jesus ficou pensando consigo mesmo? oh, this is a big mountain. Ah, esta é uma montanha muito grande de ser movida. This is raising the dead. Nós estamos falando aqui de ressuscitar os mortos. This is not so easy. Este milagre não é muito fácil. What if he doesn't come back to life? E se ele não voltar à vida? Mary and Martha are standing right here. Marta e Maria estão aqui do meu lado. The Jews are right there. Os judeus estão ali perto. If there's no miracle, E se não acontecer milagre, they'll say I'm a false prophet. eles vão falar que eu sou um falso profeta. Oh no. Oh não, What should I o do? que eu devo fazer? Help me, Father. Pai, me ajude. Oh, hallelujah. Hallelujah. Help me, Father. Ajuda-me, Pai. Bring him back to life. Traga-o de volta à Help me, vida. Holy Spirit. Ajuda-me, Espírito Santo. Did Jesus have any doubts? Será que Jesus teve alguma dúvida? ¿Por qué no? Why not? Because he knew the Father had given him authority to raise the dead. Porque Jesus sabia que o Pai já lhe havia dado autoridade para ressuscitar os mortos. We know, according to John 5, the Father gave the Son authority to raise the dead. Nós sabemos em João 5 que diz que o Pai deu autoridade ao Filho para ressuscitar os mortos. He knew he could do it. Ele sabia que ele podia fazer isto, It was under his authority. porque estava debaixo da sua autoridade. And so when he said, Lazarus, come forth, Então quando ele diz, Lázaro, sai para fora, what kind of faith did he speak with? com que tipo de fé Jesus proferiu aquelas palavras? Faith of A God. fé de Deus. Faith of God. Fé de Deus. No doubt. Fé que não duvida. Because he knew he had authority to Porque do ele, it. sabia que ele tinha autoridade para fazer aquilo. So faith of God is based upon authority. Então a fé de Deus é uma fé baseada em autoridade. Faith of God is related to authority. A fé de Deus então está relacionada à autoridade. Last illustration. A última ilustração. Let us say you have a dog Imagine então que você tenha um cachorro na sua casa. and you have authority over your dog, E você tem autoridade sobre o seu cachorro. which you should. E você deveria ter. One day you are teaching a Bible study in your home.
E um certo dia você está fazendo um estudo bíblico na sua casa. You have 12 believers present. E você tem lá 12 crentes presentes na sua casa. And you are teaching them about the nature of authority. E você está ensinando a eles a respeito da natureza da autoridade. You're teaching these believers how to exercise your authority. E você está então ensinando esses crentes, não é, que estão lá, como eles podem exercer a sua autoridade. Suddenly your dog walks into the room E de repente o seu cachorro entra lá na sala. and you have an idea. E você tem uma ideia. Oh, that's my dog. É o meu cachorro? I'm going to use him as an illustration of how to use authority. Então eu vou usar o meu cachorro como uma ilustração de como exercer autoridade. I'm going to use him as an example of how to give a command. Eu vou usar o meu cachorro como um exemplo de como dar uma ordem. So you get up from your chair. Então você se levanta, You walk to your dog. você caminha até o seu cachorro, You look at him você olha para o seu cachorro and you say, e sit. você diz, sente-se. Do you have doubt that your dog will obey you? Você tem dúvida se o seu cachorro vai obedecer você ou não? Are you tormented by doubt and fear? Você fica ali se atormentando com dúvida e medo. What if he doesn't sit? E se o meu cachorro não sentar? I'll be so embarrassed in front of all these Eu ficarei believers. tão envergonhado na frente desses irmãos aqui. What should I do? O que é que eu devo fazer? Help me, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Hallelujah. Make him sit, Faça o Jesus. meu cachorro sentar, Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Do you have doubt that your dog will sit? Você tem dúvida que o seu cachorro vai sentar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não! Por que não? Por que não? Because the dog is under your authority. Porque o cachorro está debaixo da sua autoridade. He must sit. Ele é obrigado a sentar. What if after you command him to sit, Agora imagine que depois que você deu a ele a ordem para se sentar, he disobeys? ele desobedece He você. does not sit. Ele não senta mais. What do you O do? que é que você faz? Help me, Jesus. Me ajude, Jesus. He's not sitting, Jesus. Ele não senta mais. Help me, Me Father. ajuda, Pai. Hallelujah. Help me, Father, make him sit. Ajude-me, Pai. Faz com que ele se sente novamente. Is that what you do? É isso que você faz? Sim ou não? Sim ou não? No. Não. What do you do? O que é que você faz? What do you do? O que você faz? Sit. Ah, hallelujah. That's authority. Isto é autoridade. That's authority. Isto é autoridade. You force him to sit. Você força o cachorro a se sentar. Whether he wants to or not, Quer ele queira sentar ou não. you make him sit. Você faz com que o cachorro se sente. That is authority. Isto é autoridade. Amen. Amém? And that's how we heal the sick. E é assim que nós curamos os enfermos. Amen. Amém? That's how we heal the sick. É assim que nós curamos os enfermos. That's how we cast out demons. É assim que nós expulsamos demônios. We rebuke them. Nós os We repreendemos. command them Nós with ordenamos faith of God. com a fé de Deus. With no doubt. Sem dúvida alguma. I will make you leave. Eu farei com que você saia. Because I have been given authority by Jesus over you. Porque eu já recebi a autoridade de Jesus sobre você. Amen. Amém? Let me show you how not to make your dog sit. Deixa eu mostrar para você como você não deve tentar fazer o seu cachorro sentar. Okay? You have authority over your dog, Você tem autoridade sobre o seu cachorro, but mas you do not exercise it in the right way. você não exercita esta autoridade da forma correta. This is what you do. E veja só o que você faz. Your dog is standing in front of you. O seu cachorro está lá em frente de você. He's waiting for your command. Ele está esperando a sua ordem. But this is what you do. Mas veja só o que você faz. You get down on your knees Você se ajoelha na frente do and cachorro. you say, Hallelujah. Praise God. Louvado seja Deus.
Please sit. Por favor, cachorrinho, sente-se. Nice dog. Cachorrinho bonitinho. Help me, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Help me, Father. Ajuda-me, Pai. Please sit. Por favor, sente-se. Gloria a Dios. Do you think your dog will obey you? Você acha que o seu cachorro vai obedecer você? No. Não. ¿Por qué no? Don't you have authority over him? Você não tem autoridade sobre o seu cachorro? Why doesn't he sit? Então por que que ele não se senta? Because you do not give the command in the right way. Porque você não está dando a ordem da forma correta. You're not exercising faith of God. Você não está exercendo fé de Deus. Amen? Amém? When you say, help me, Jesus, Quando você diz, me ajuda, Jesus, what does it mean? o que significa isto? What do you have here? O que você tem aqui no seu coração? When you say, help me, Jesus? Quando você diz, me ajuda, Jesus, See, you have doubts. você tem dúvida. When you say, help me, Jesus. Quando você diz, me ajude, Help me, Jesus, Father. me ajude, Pai. It means you have doubt. Isso significa então que há dúvida no seu coração. And sometimes when you say hallelujah, E às vezes, mesmo quando você diz aleluia, that's also doubt. pode ser também dúvida no seu coração. Do you see that? Você vê isto? Why do we say hallelujah? Por que às vezes numa situação dessa nós falamos aleluia? Because we're hoping that the Lord will be pleased. Porque nós estamos esperando que Deus fique contente com aquilo. And then he'll help us move the mountain. E aí ele vai nos ajudar a mover a montanha. That's why we say hallelujah. É por isso que nós falamos aleluia, So God will help us. para que Deus nos ajude. And that means you have doubt. Isso significa então que há dúvida no seu coração. Do you see that? Você consegue perceber isto? Do you see that? Você vê isto? So why did the disciples fail to drive out the demon? Então por que os discípulos fracassaram na tentativa de expulsar aquele demônio? Remember, the father asked them to cast the demon of epilepsy out of his son. Vocês se lembram então do episódio quando aquele pai trouxe o seu filho com ataques de epilepsia, pedindo que os discípulos o curassem. But they failed. Mas eles fracassaram. Why? Por quê? Because they had little faith. Porque eles tinham uma fé pequena, pouca fé. What kind of little faith? Que tipo de fé que era que eles tinham? Little mountain moving faith. Ou seja, eles tinham uma pequena fé que move montanhas. Little faith of God. Eles tinham muito pouco da fé de Deus. That's why they failed. E foi por isso exatamente que eles falharam. They had doubt in their hearts Eles duvidaram no seu coração. that they could drive the demon out. Eles duvidaram que eles pudessem expulsar aquele demônio daquele menino. Little faith. Havia pouca fé. Little faith of God. Havia pouca fé de Deus. That's why the demon would not leave. E é por isso que o demônio não saía. So let me give you an illustration of what they did wrong. Então deixa eu dar uma ilustração da forma errada que eles agiram. Okay, please look at this. Por favor, observe. The father and the boy are walking along. Então o pai e aquele menino estão caminhando, estão chegando. And then he sees the disciples. Então ele vê os discípulos. And he recognizes them. E ele os reconhece. Oh, those are the disciples of E ele Jesus. fala, puxa, aqueles são os discípulos de Jesus. And so he runs up to Jesus. He Então ele corre até... says, oh, he runs up to, he runs up to the disciples. Então ele corre até os discípulos de Jesus. And he says, oh, you're the disciples of Jesus. E ele fala, vocês são os discípulos de Jesus. Oh, please help my boy. Por favor, ajudem o meu garoto. And they say, okay, what's the problem? E eles falam, tudo bem, qual é o problema dele? And he says, oh, it's terrible. E o pai fala, puxa, é algo terrível. Ever since he was a little boy, Desde que ele era um garotinho muito pequeno, he would have these seizures. ele tinha esses ataques. And they would throw him down E durante esses ataques ele cai ao chão. into the fire, Às vezes cai no fogo. into the water. Às vezes cai na água. And the disciples are listening. E os discípulos estão ouvindo tudo aquilo. And they're going, yes. E eles ouvem e estão falando, sim, muito bem. Is it every day? E isso acontece todo dia? See? Sim. Jesus, Jesus, help! por favor, ajuda. This one's difficult. Este aqui é muito difícil, Where are Jesus. you, Jesus? Onde é que está você, We Jesus? can't do this one. Nós não conseguimos fazer esse milagre não, Jesus.
But Jesus is still far away. Mas Jesus ainda está longe naquele momento. He's still coming down the Mount of Transfiguration. Ele ainda está descendo do Monte da Transfiguração. And so the disciples are forced to do it themselves. Então os discípulos não têm outra escolha a não ser eles mesmos a curarem, tentarem curar aquele menino. And so they go up to the boy. Então eles caminham até aquele garoto. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, Em nome de we Jesus, command you nós to come out. ordenamos que você saia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, go. vá embora. Nice demon, nice demon. Demônio Jesus, bonzinho, demônio Jesus, bonzinho. help. Jesus ajuda. Now, that's an exaggeration. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, But do you see the point? mas vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo passar aqui. Doubt, A dúvida, little faith. pouca fé. And what was the result? E qual foi o resultado? Failure. Foi o fracasso. And Jesus rebukes them. E Jesus os repreende. Now do you see why we fail when we try to heal the sick? Agora vocês conseguem entender por que nós fracassamos quando nós tentamos curar os enfermos? Do you see why we fail? Percebem por que nós fracassamos? Because we always have doubt. Porque nós sempre temos dúvida. Every time. Todas as vezes nós duvidamos. Especially if you want to heal the sick in front of people. Especialmente quando você deseja curar um enfermo na frente de outras pessoas. What do you have in your heart? O que é que está acontecendo naquele momento no seu coração? Fear and doubt. Medo e dúvida. What if nothing happens? E se nada acontecer? Am I right? Eu estou certo ou não? Yes. That's why we fail. E é por isso exatamente que nós fracassamos. Little faith. É porque nós temos pouca fé. Unbelief. Incredulidade. Fear Medo and doubt. e dúvida. Shall we repent of this doubt? Será que nós devemos nos arrepender desta dúvida? Should we repent? Será que nós devemos nos arrepender? Amen? Amém? Let's do it now. Vamos fazer isso nesse exato momento. Are you ready? Você está pronto? Just repeat this after me in prayer. Simplesmente repita após mim em oração. We're going to repent of the sin of unbelief. Nós vamos agora nos arrepender do pecado da incredulidade. Please repeat this prayer after me. Então repita esta oração comigo. Heavenly Father, Pai Celestial, I confess I have doubt and unbelief. eu confesso que tenho dúvidas e incredulidade. Please forgive me. Por favor, me perdoe Take it away. e lance fora essa dúvida e incredulidade. I renounce it in Jesus' name. Eu renuncio a estas coisas em nome de Jesus. I will have no more fear or doubt. Eu não quero mais ter medo ou dúvidas. Please give me your faith, Father. Por favor, me dá da sua fé, ó Pai. Give me faith of God Dá-me da fé de Deus, so I can heal the sick, para que eu possa curar os enfermos, so I can cast out demons, para que eu possa expulsar demônios and preach the gospel more fruitfully for you. e que eu possa pregar o evangelho de forma mais eficaz para ti. Thank you, Father. Obrigado, Pai. I am forgiven, Eu sei que já fui perdoado and now I receive mountain moving faith. e agora eu recebo a fé que move montanhas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. We have seen that healing the sick is like moving a mountain.
Sorry, can you repeat? Healing the sick is like moving a mountain. Nós estamos vendo então que curar o enfermo é como mover uma montanha. You command, the mountain moves. Você ordena, a montanha move um pouco. You command again, it moves again. Você comanda novamente, ordena novamente, ela move mais um pouco. Each time you command, the mountain obeys. Cada vez que você dá ordem, a montanha vai obedecendo. So what will happen if we continue ministering to these Então, o people? que aconteceria se nós ficássemos aqui e continuássemos ministrando a essas pessoas que estão aqui? What will happen? O que aconteceria? They will be healed. Elas seriam curadas completamente. Amen? Amém? Now, we want to continue the teaching now, so we're going to stop. Então nós queremos continuar com o ensino, então nós vamos parar com essa demonstração. But you can continue ministering. Mas vocês podem continuar ministrando a essas pessoas Move the depois. mountain into the sea. Vocês podem continuar movendo a montanha para dentro do mar. So we have learned the principle Nós já aprendemos o princípio, of healing the sick. o princípio de como curar o enfermo. Amen? Amém? So let's go back to our seats Então right vamos now. voltar aos nossos assentos agora. If you are not, Eu estava com uma dor no joelho até agora há pouco, agora passou. Passou. Dói, mas nada fundo. A dor diminuiu, quase desapareceu. So his pain on his knees is almost gone. praise the Lord, hallelujah. Now, if you are not completely healed, Se você não foi completamente curado, you can minister to yourself. você pode ministrar cura a você mesmo. Even though the Bible does not teach this, Apesar da Bíblia não ensinar claramente isto, but we have authority over infirmities. mas nós temos autoridade sobre as enfermidades. And the infirmity could be in your own body. E a enfermidade pode estar localizada no seu próprio corpo. So I have seen believers lay hands on themselves. Então eu tenho visto cristãos, crentes, não é? Impondo as mãos sobre eles mesmos. And rebuke the infirmity in their own body. E eu tenho visto cristãos, crentes, repreendendo a enfermidade nos seus próprios corpos. And I have heard that they were healed in such a way. E eu já ouvi falar de pessoas serem curadas desta maneira. So if tonight you were not completely healed, Se nesta noite você não foi completamente curado, you do it. você mesmo pode continuar ministrando cura a você mesmo. After you get home, Quando você chegar na sua casa, you use that authority against that infirmity in your body. você pode usar então este poder, essa autoridade contra esta enfermidade no seu próprio corpo. You lay hands on that pain Você impõe as mãos sobre essa área de dor and command it to go. e você ordene que essa dor vá embora. Amen? Amém? Now, let me say something to those who were healed. Agora deixa eu dizer alguma coisa àqueles que foram curados. Please listen to this. This is important. Por favor, ouça o que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante. We have seen that sometimes infirmities, after they are driven out, they may try to come back. Nós já ouvimos falar de que às vezes, quando uma pessoa é curada de uma enfermidade, aquela enfermidade tenta voltar. Let's say you were healed of a back problem, Vamos dizer então que você tenha sido curado da sua coluna, but then tomorrow morning mas amanhã de manhã you feel it coming back. você sente que ela está voltando. What should you do? O que é que você deve fazer? What should you do? O que você deve fazer? The same thing. A mesma coisa. Say, no you don't. Não, você não vai You voltar. leave in Jesus' name. Você saia em nome de Jesus. I am healed by His stripes. Eu fui curado pelas suas pisaduras. Go! Vai embora. And it will leave. E ela vai ter que ir embora. It will leave. Ela vai ter que ir embora. If you exercise your authority, it will obey. Se você exercitar a sua autoridade, ela vai obedecer. Whenever it tries to come, Sorry? whenever it tries to come, Todas as vezes que ela tentar voltar, rebuke it. você repreende essa, Command it to go. e você ordena que ela vá embora. And your healing will become permanent. E a sua cura se tornará permanente. But do not let it come back. Mas não permita que ela volte. It's up to you. Vai depender de você se deixar You ela have the voltar. authority. Você já tem a autoridade. You use the authority. Você pode usar a sua autoridade. Do not let it come back. Então não permita que ela volte. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. Now, do you believe the word of God? Então você crê na palavra de Deus. Amen. Amém. Do you have this authority? Você tem esta autoridade. Amen? Do you know how to use it now? Você sabe como usar essa autoridade agora. Amen? Amém? Hallelujah. Now you are special forces, kingdom of God. Vocês então são as forças especiais do reino de Deus. And now you know how to fire your weapon. E agora você sabe como disparar as suas armas.
Amen? Now you can shoot effectively. Agora você é capaz de atirar com eficácia. Amen? Amém? All right, let's continue the teaching. Vamos continuar um pouco mais de ensino. Now, authority over diseases and demons must be exercised with faith of God or mountain moving faith. A autoridade, então, sobre demônios e sobre as enfermidades, ela tem que ser exercitada ou exercida com esta fé que move montanhas, com a fé de Deus. The consequence of lack of faith could be failure. A consequência da falta de fé pode ser o fracasso. Now, I noticed some of you, when you were laying hands on the sick, Eu notei que alguns de vocês, quando vocês estavam impondo mãos sobre os enfermos, your hand was moving around. a sua mão estava meio que se movendo. Should you do that? Será que você deve fazer isto? No. No. Do not move your hand around. Não mova a sua mão. Keep it still, Mantenha a sua mão parada, quietinha, so the Lord's healing power can flow. para que o poder curador do Senhor possa fluir através do seu braço e da sua mão. Did some of you actually feel the healing power go out from you? Algum de vocês chegou a sentir esse poder curador de Deus passando pelo seu braço? When you laid hands on the sick? Quando você impôs a mão sobre os enfermos? Did anyone feel that healing power? Alguém chegou a sentir esse poder? Levante a mão. Some of you felt the healing power. Ou seja, alguns de vocês chegaram a sentir esse poder curador fluindo pelo seu braço. Now, it is not necessary to feel it. Agora veja, não é necessário que você sinta isto. I never feel the healing power. Eu mesmo nunca senti esse poder curador. So it's not a question of feeling, Então não tem nada a ver com sentimentos ou sensações, but of faith. mas tem a ver com fé. Amen? Amém? But some people actually feel the healing power. Mas algumas pessoas realmente elas sentem esse poder curador fluindo no seu braço, na sua mão. Now, authority in the Greek is exousia. Então, no grego, a palavra autoridade é esta palavra aí, exousia. And that is like potential energy in you given by God. Isso significa uma energia potencial que está em você e que foi dada por Deus. Okay? The authority is in you, in Ou Christ. seja, a autoridade está em você, em Cristo. Now, how does that potential become an actual healing? Agora, como é que esta energia potencial se transforma em cura real? Well, it is by faith that moves mountains. Então é por meio da fé que move montanhas. You command with faith of God. Então você ordena com a fé de Deus. And that transforms the potential energy into a miraculous healing. E esta fé transforma a energia potencial que há em você em curas milagrosas. Now, we are disciples of Jesus Christ. Nós somos então discípulos de Jesus Cristo. God is over us in authority. Deus está acima de nós em termos de autoridade. And under our authority are diseases and demons and the works of our flesh. E debaixo da nossa autoridade estão as doenças, os demônios e as obras da carne. How do we relate to God? Como é que nós nos relacionamos com Deus? It's by faith in God. É pela fé em Deus. Faith in God. Fé em Deus. The direction is up. The direction A is up. direção então é para cima. How do we deal with diseases and demons? Como é que nós lidamos então com as doenças e os demônios? It's by faith of God. É com a fé de Deus. We speak to them with faith of God. Nós nos dirigimos a eles com a fé de Deus. We exercise authority with faith of God. Nós exercemos autoridade utilizando a fé de Deus. So you see the difference between faith in God and faith of God. Você vê a diferença então, a fé em Deus e a fé de Deus. They are opposite in direction. A direção delas é oposta. Look at these three directions. Observe essas três direções aqui. Okay? The priestly office is up. Então, o ofício sacerdotal é dirigido para cima. When we worship God, the direction is up. Quando nós adoramos a Deus, a direção é para cima. When we offer spiritual sacrifices, it's up. Quando nós oferecemos sacrifícios espirituais, a direção é para cima. The prophetic office is horizontal. E o ofício profético é horizontal. That's when we build one another up. Isto acontece quando nós edificamos uns aos outros. We instruct and encourage one another. Nós instruímos e encorajamos uns aos outros. That's the prophetic office. Então este é o ofício profético. But the kingly office is down in Mas direction. o ofício real, ele é dirigido para baixo.
we exercise authority over things under us Nós exercemos essa autoridade às coisas que estão abaixo de nós, with faith of God. com a fé de Deus. Okay? So please keep these things in mind Então, por favor, mantenha essas coisas em mente and don't confuse them. e não faça confusão com elas. Is Entre it elas. possible to go up and down at the same time? Será que é possível dirigir-se para cima e para baixo ao mesmo tempo? See or no? No. Não, não é possível. So should we pray and command at the same time? Então, será que nós devemos orar e dar ordens ao mesmo tempo? No. 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 It does not make sense. Isso não faz muito sentido. There is a time for prayer. Há um momento para oração voltada a Deus. Yes. Sim, And there is a time to attack. mas existe também a hora para o ataque. And these are completely different. E são coisas completamente diferentes. Do not mix the two. E não confunda as duas. The priestly office is not primarily for fulfilling the Great Commission, O ofício sacerdotal, então, ele não é primariamente voltado para o cumprimento da grande comissão. but for ministering directly to the Lord. Esse ofício sacerdotal, então, ele serve para ministrar diretamente ao Senhor. The prophetic office is not primarily for fulfilling the Great Commission, O ofício profético também não é primordialmente para o cumprimento da grande comissão, but primarily for ministering to the body of Christ and for speaking forth God's words to others. mas serve especialmente para ministrar ao corpo de Cristo e para proclamar as palavras de Deus aos outros. But the kingly office, this is primarily for fulfilling the Great Commission. Agora, o ofício real, ele é primordialmente usado para o cumprimento da grande comissão, For destroying the works of the enemy, para a destruição das obras do inimigo, for healing the sick and proclaiming the kingdom of God to the lost. para curar o enfermo e proclamar o reino de Deus ao perdido. Okay, and this is the office we are studying in this seminar. Então é este ofício real que nós estamos estudando nesse seminário. Amen? Amém? It's different from the other two offices. Então é algo diferente daqueles dois ofícios que nós vimos. So, it can be more helpful to view healing the infirm as the process of moving a mountain. Então pode ser mais útil para nós considerar a cura aos enfermos como um processo de mover uma montanha. Notice before we ministered 3 times. Vocês notaram que nós ministramos cura 3 vezes aqui. And each time more people were healed. E cada vez que a ministração acontecia, mais pessoas recebiam a cura. So, this is a process. Então nós vemos que trata-se de um processo. Moving a mountain. Nós vamos então movendo esta montanha. Now, but in the ministry of Jesus, we do not see this generally. Mas no ministério de Jesus nós não vemos isso acontecendo de forma geral. With Jesus, usually the miracles were instant. Com Jesus, geralmente os milagres aconteceram instantaneamente. Why is it a process with us? Por que é que então ocorre para nós por meio de um processo? I'll tell you why. E eu vou dizer para vocês por quê. When Jesus was here, Quando Jesus esteve he aqui, had great power. Great power. He had great power. Yes. Ele tinha grande poder, He had great authority. grande autoridade Great faith. e grande fé. And that's why the mountains moved E quickly. é por isso que as montanhas se moveram rapidamente. So they appeared to be instant. E então parecia que a coisa acontecia instantaneamente. But at this point, Mas nesta altura, we are still growing in authority. nós discípulos de Jesus, ainda estamos crescendo We're still growing in power. nesta autoridade, neste poder. We do not have equal power and authority to Jesus. Nós não temos o mesmo poder, o mesmo grau de poder e autoridade que Jesus teve. We're still growing in faith. Nós ainda estamos crescendo na nossa fé. And so that's why it's a process for E é us. por isso então que para nós isto acontece dentro desse processo de mover a montanha. We move the mountain more slowly. Então nós movemos a montanha mais lentamente. But can we still move it into the sea? Mas será que nós ainda podemos, mesmo assim, podemos mover a montanha para dentro do mar? See, Sim. we just have to keep moving it. Nós somente temos que persistir e continuar empurrando essa montanha. So perseverance is very important. Então a perseverança é uma coisa muito importante. Do not give up. Não desista. Keep moving the mountain Continue empurrando essa montanha until the person is healed. até que a pessoa seja curada. Amen? Amém?
And so we're studying a process of moving a mountain. Então nós estamos estudando este processo de mover as montanhas. It is not an instant, all or nothing, or unpredictable event. Não se trata então de um evento instantâneo ou imprevisível, ou aquele tudo ou nada, 880. Maybe the gift of healing is like that. It's all or nothing. Maybe the gift of healing Talvez is o like that. dom de cura seja algo desse tipo, que acontece instantaneamente, ou seja algo imprevisível, ou nesse estilo de tudo ou nada. It could be like that with the gift. Talvez isso aconteça com o dom de cura. But with the authority to heal,